Oiê, já tinha gravado de manhã o livro e tocou meu telefone, simplesmente cortou o vídeo e eu não consegui emendar uma parte na outra, então eu vou ler de novo. Ó, a gente tá lendo, tô muito descabelada, a gente vai ficar assim. Hábitos Atômicos com as meninas do Mentoria Mais Que Magras, pra gente não perder o ritmo. Eu não gravei no Natal, então a gente já tá um capítulozinho pra trás. Mas vamos lá, ó, capítulo 4. O psicólogo Gary Klein certa vez me contou a história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu num tom de brincadeira: "Bom, eu também não gostei da sua." "Não," insistiu ela, "você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora após um exame revelar que ele tinha um bloqueio numa das artérias importantes e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição da sua nora, ele poderia ter morrido. O que a paramédica viu? Como previu o iminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais em detrimento das áreas periféricas e próximas da superfície da pele. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição do sangue na face. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas com insuficiência cardíaca, a mulher havia, sem saber, desenvolvido a capacidade de reconhecer um padrão de imediato. Esse padrão de imediato. Ela não conseguia explicar o que ela percebera no rosto do sogro, mas sabia que estava algo errado. Há histórias semelhantes em outras áreas. Por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual bip em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual avião é da sua própria frota. Embora ambos viajem na mesma velocidade, na mesma altitude e pareçam idênticos ao radar em quase tudo. Durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael salvou um porta-aviões de guerra ao ordenar que um míssil fosse abatido. Apesar do míssil ser exatamente igual aos aviões do próprio navio do radar, ele tomou a decisão correta, mas nem os oficiais superiores conseguiram explicar como ele fez isso. Sabe-se que curadores de museus são capazes de distinguir entre uma obra de arte autêntica e uma excelente falsificação, mesmo que não lhe digam com exatidão quais detalhes os fizeram chegar a essa conclusão. Radiologistas experientes conseguem analisar uma tomografia cerebral e prever a área em que ocorrerá um derrame antes que quaisquer sinais óbvios sejam visíveis para o olho destreinado. Já ouvi falar de cabeleireiros que percebem se uma cliente está grávida com base na textura do seu cabelo. O cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que ele encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis com frequência, o seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando detalhes, identificando estímulos relevantes e catalogando as informações para uso futuro. Com prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, seu cérebro codifica as lições aprendidas através da experiência. Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho e sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto nossos cérebros e corpos fazem sem pensar. Você não diz a seu cabelo para ele crescer, ao coração para bater, aos pulmões para respirar e ao estômago para digerir. No entanto, seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que o seu eu consciente. Analisemos a fome. Como sabe quando está com fome? Você não precisa ver um cookie na bancada da cozinha e assim perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não consciente. Seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente o alertam quando é hora de comer e que acompanham tudo o que acontece ao seu redor e dentro de você. Os desejos surgem graças a substâncias químicas que circulam pelo seu corpo. De repente você está com fome, mesmo sem saber o que o estimulou. Esse é o insight mais surpreendente de nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se conscientizar dela. É o que torna os hábitos úteis. É também o que os torna perigosos.
À medida que os hábitos se formam, suas ações emergem sob o comando da sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo, a menos que alguém lhe mostre. Você não consegue notar que cobre a boca com a mão sempre que ri, ou pede desculpas antes de fazer uma pergunta, ou tem o hábito de terminar a frase das outras pessoas. E quanto mais você repetir esse padrão, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Certa vez ouvi falar de um balconista que foi instruído a cortar ao meio todos os cartões presente vazios depois que os clientes gastassem o saldo. Um dia, vários clientes pagaram com cartões presente em sequência e quando uma pessoa seguinte se aproximou, o funcionário passou a compra dele no cartão de crédito, pegou a tesoura e cortou o cartão ao meio, totalmente no piloto automático. Só depois viu o cliente atônito e se deu conta do que acabara de acontecer. Outra mulher que eu conheci na minha pesquisa foi uma ex-professora de pré-escola. Ela mudou de emprego, foi para o setor corporativo. Mesmo trabalhando agora com adultos, seus velhos hábitos não a abandonaram. E ela sempre perguntava aos colegas de trabalho se eles tinham lavado as mãos depois de ir ao banheiro. Também soube da história de um homem que passou anos trabalhando como salva-vidas. E sempre que ele via uma criança correndo, ele gritava: "Caminhe!" Com o tempo, os estímulos que acionam nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto ao lado do sofá, o telefone no seu bolso, nossas respostas a essas sugestões são tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso devemos iniciar a mudança de comportamento com consciência. Antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os nossos hábitos atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que o seu hábito esteja enraizado e na maior parte não consciente e já automático, se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung disse, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Avaliação de hábitos. O sistema ferroviário japonês é considerado um dos melhores do mundo. Se pegar um trem em Tóquio, notará que os condutores têm um hábito bem peculiar. Enquanto cada operador percorre o trem, ele executa um ritual de apontar para diferentes objetos e dizer comandos. Quando o trem se aproxima de um semáforo, o operador aponta para ele e diz: "O sinal está verde". Quando o trem entra e sai de cada estação, o operador aponta para o velocímetro e fala a velocidade exata. Na hora da partida, o operador aponta para o cronômetro e declara a hora. Na plataforma, outros funcionários realizam ações semelhantes. Antes de cada trem partir, os membros da equipe apontam para a borda da plataforma e dizem: "Livre!". Cada detalhe é identificado, apontado e declarado em voz alta. Esse processo é conhecido como apontar e falar. É um sistema de segurança projetado para reduzir erros. Parece bobo, mas funciona incrivelmente bem. Apontar e falar reduz os erros em até 85% e os acidentes são reduzidos em até 30%. O sistema do metrô MTA em Nova York adotou uma versão modificada, que é apenas apontar. No período de 2 anos da implementação, os incidentes de paradas incorretas de metrô caíram para 57%. Apontar e falar é tão eficaz porque leva um hábito não consciente para um nível mais consciente. Como os operadores do trem devem usar os olhos, as mãos, a boca e os ouvidos, é mais provável que notem problemas antes que algo dê errado. Minha esposa faz algo parecido. Sempre que estamos nos preparando para sair de viagem, ela passa a declarar em voz alta os itens mais essenciais da sua lista. Estou com as minhas chaves, minha carteira, meus óculos, meu marido. Quanto mais automático se torna um comportamento, é menos provável que pensemos conscientemente nele. E quando fizemos algo 1000 vezes antes, começamos a ignorar as coisas. Assumimos que a próxima vez será como a última vez. Estamos tão acostumados a fazer o que sempre fizemos que não paramos para questionar se aquela é a coisa certa a fazer. Muitos dos nossos fracassos de desempenho são em grande parte atribuíveis à nossa falta de autoconsciência. Um dos nossos maiores desafios na mudança de hábitos é manter a consciência daquilo que realmente estamos fazendo.
Isso ajuda a explicar por que as consequências dos maus hábitos podem nos surpreender. Precisamos de um sistema de apontar e falar em nossas vidas pessoais. Essa é a origem da avaliação de hábitos. É um exercício simples que você pode utilizar para tornar mais consciente do seu comportamento. Para criar uma avaliação só sua, faça primeiro uma lista dos seus hábitos diários. Então, por exemplo, acordar, desligar o alarme, checar celular, ir ao banheiro, pesar-se, tomar banho, escovar os dentes e assim por diante. Depois de concluir essa lista, observe cada comportamento e pergunte a si mesmo: é um bom comportamento, é um mau comportamento ou é um hábito neutro? Se for um bom hábito, coloque o sinal de mais. Se for um hábito ruim, menos. E se for um hábito neutro, igual. Então, a lista poderia ficar assim, por exemplo: acordar, hábito mais, né? Desligar o alarme, hábito neutro. Checar seu celular, negativo. As pontuações que atribui a um determinado hábito dependem da sua situação e dos objetivos. Portanto, para alguém que quer perder peso, comer um pãozinho com manteiga de amendoim de manhã pode ser um mau hábito. Mas para alguém que está tentando ganhar peso e criar músculos, o mesmo comportamento é um bom hábito. Então, tudo está relacionado com seus objetivos. Avaliar seus hábitos é um pouco complexo por outro motivo também. Os rótulos bom hábito e mau hábito são ligeiramente imprecisos. Não há bons hábitos ou maus hábitos. Existem hábitos eficazes para você, ou seja, eficaz na resolução do problema. Todos os hábitos lhe servem de alguma forma, até os maus hábitos, e é por isso que você os repete. Para esse exercício, classifique seus hábitos da forma como eles serão benéficos para você a longo prazo. De modo geral, bons hábitos terão resultados positivos líquidos e os maus negativos. Por exemplo, fumar um cigarro reduz o seu estresse momentâneo. Essa é a função ali na hora. Mas não é um comportamento saudável em longo prazo. Então, é um mau hábito. Se ainda tiver problemas para avaliar um hábito X, aqui está uma pergunta que eu gosto de usar. Esse comportamento ajuda a me tornar o tipo de pessoa que eu desejo ser? Esse hábito é um voto a favor da identidade que eu desejo? Os hábitos que reforçam a identidade que você deseja são hábitos bons. Os que entram em conflito com essa identidade são hábitos ruins. À medida que você cria a sua avaliação de hábitos, não há necessidade de alterar nada no início. O objetivo é simplesmente perceber o que está realmente acontecendo com você. Observe os seus pensamentos, as suas ações, sem julgamento, culpa ou críticas internas. Não se culpe por suas falhas, não se elogie agora por seus sucessos. Se você come uma barra de chocolate todas as manhãs, reconheça isso. Quase como se estivesse observando uma outra pessoa que não você. Ah, que interessante que essa pessoa faça algo assim. Se você come compulsivamente, simplesmente observe o que está ingerindo e veja que é mais calorias do que você deveria. Se você perde muito tempo online, se você gasta seu tempo online, perceba que está passando a sua vida de uma forma que não é desejosa. O primeiro passo para mudar os maus hábitos é que você se atente a eles. Se você sente que precisa de ajuda extra, experimente o sistema de apontar e falar na sua vida. Diga em voz alta a ação que você está pensando em tomar e qual será o resultado. Se quiser reduzir o consumo de junk food, por exemplo, mas percebe que está prestes a pegar outro biscoito recheado, diga em voz alta: estou prestes a comer esse biscoito, essa bolacha recheada, mas eu não preciso dela. Comer ela vai me fazer ganhar peso e vai prejudicar a minha rotina e a minha saúde. Ouvir você falando seus maus hábitos em voz alta faz com que as consequências pareçam mais reais. Isso aumenta o peso daquela ação, em vez de apenas se deixar levar pela antiga rotina. Essa abordagem ela é útil mesmo quando você está simplesmente tentando se lembrar de uma tarefa na sua lista de afazeres. Basta você dizer em voz alta, por exemplo, amanhã preciso ir ao correio depois do almoço. Isso aumenta as chances de que realmente você vai fazer. Você está começando a reconhecer a necessidade daquela ação. E isso pode fazer toda a diferença. O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência.
O foco de estratégias de apontar e falar e avaliação de hábitos vai fazer com que você reconheça seus hábitos e os estímulos que os estão acionando, o que vai possibilitar você responder de uma maneira benéfica. Sensacional! Então esse é o capítulo 4, o tema é o homem que não parecia bem, que fala lá do início da historinha, e tem o resumo do capítulo. Com prática suficiente, seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Uma vez que os nossos hábitos se tornam automáticos, deixamos de prestar atenção ao que estamos fazendo. Olha, o processo de mudança de comportamento sempre começa com você adquirir consciência. Você precisa estar ciente dos seus hábitos positivos, negativos e neutros antes de poder mudá-los. Apontar e falar leva um hábito não consciente para um nível de consciência através da verbalização das suas ações. E a avaliação de hábitos é um exercício simples e que você pode usar para tornar o seu comportamento mais consciente. Terminamos e vamos para o capítulo 5. Um beijo para vocês!